Na aula passada nós obtivemos a expressão para a lei de Biot-Savart, que fornece o vetor campo magnético através da integral de linha do elemento de corrente ao longo de um circuito fechado. Na aula de hoje nós vamos resolver um exemplo de aplicação dessa lei, da lei de Biot-Savart, para o campo gerado por uma corrente retilínea num fio. E em seguida, iremos comentar sobre a interação magnética entre correntes que percorrem fios retilíneos paralelos. Bem, como nós vimos na aula passada, a lei de Biot-Savart fornece o campo magnético devido a uma distribuição de corrente estacionária de intensidade I no circuito C sob a forma de uma integral de linha ao longo do circuito, certo? Vale salientar que é uma integral de caminho fechado. Na aula de hoje nós vamos resolver o exemplo de um campo gerado por uma corrente retilínea em um fio. Aqui ao lado nós temos a figura que retrata a situação do exemplo. Nós temos um fio disposto na direção X e uma corrente estacionária aí que se desloca na direção do crescimento de X, no sentido de crescimento de X. E nós pretendemos calcular o campo magnético no ponto P, que está situado a uma distância ρ do fio retilíneo. Para a resolução do nosso problema, nós vamos considerar que o fio que está sendo atravessado pela corrente estacionária I é infinito, ou seja, ele começa no infinito, a corrente começa no infinito e termina no infinito. E aí, a partir dessa consideração, nós vamos adotar aqui o ponto P alinhado com a origem do eixo X. E aí o que a gente vai fazer é só integrar sobre x positivo, sobre toda essa extensão aqui de 0 a infinito sobre x positivo e depois multiplicar por 2. Bem, então o elemento de corrente I dl vai gerar no ponto P um elemento de campo dB, de modo que o campo total gerado pela corrente em toda a extensão do fio retilíneo infinito, ele vai ser igual à integral de dB. E o módulo de dB, lógico, isso aqui, vale salientar que nós estamos considerando o fio infinito. Então, o campo total gerado pelo fio infinito é dado pela integral de dB, e o módulo de dB vai ser igual a μ0 I sobre 4π, que multiplica, como a gente está calculando o módulo do incremento de B, a gente vai desconsiderar a integral de linha por hora. Mas nós temos que considerar o produto vetorial aqui entre dl e o versor R. Então, dB vai ser igual a μ0 I sobre 4π, que multiplica o produto vetorial de dl e o versor R, ou seja, dl vetorial o versor R. dl vetorial versor R vai ser o módulo de dl, que é dx, vezes o módulo do versor R, que é 1, vezes o seno do menor ângulo entre eles, que é θ. Então vai ser dx seno de θ, produto vetorial entre dl e o versor R, dividido por r ao quadrado, de acordo com a lei de Biot-Savart. Bem, nós já definimos dB, mas a gente não pode usar essa expressão do jeito que ela está na integral, certo? Porque, como nós dissemos anteriormente, nós vamos integrar sobre um fio infinito. Nós vamos primeiramente integrar de 0 até mais infinito, de x igual a 0 até mais infinito, e depois multiplicar por 2. Só que essa nossa integral ela não vai se dar em função de x, ela vai se dar em função de θ. Quando x é igual a 0, θ vai ser igual a π sobre 2. E quando x tender a mais infinito, θ vai tender a 0. O problema da nossa expressão aqui ao lado é que, à medida que eu tomo pontos de x diferentes ao longo do eixo, o valor do vetor posição R também vai mudar, certo? Então, por causa disso, a gente tem que eliminar R da expressão para dB.
Bem, depois de um pouquinho de conta, nós encontramos as relações 1 e 2. E vamos utilizar essas duas expressões na expressão para dB para omitir R na expressão, certo? Para deixar uma expressão somente em função de θ e da distância do fio ao ponto, na distância ρ. Então, fazendo isso, nós vamos ter, né, desse modo, então, dx seno de θ sobre r ao quadrado vai ficar igual. Bem, dx vai ser igual a menos ρ, que multiplica dθ, dividido por seno ao quadrado de θ, vezes o seno de θ sobre r ao quadrado. Seno de θ sobre r ao quadrado vai ser igual ao seno ao cubo de θ, dividido por ρ ao quadrado. Então isso aqui vai ficar igual. Isso aqui vai embora com ρ dividido por ρ ao quadrado, vai dar 1 sobre ρ. Seno ao cubo de θ dividido por seno ao quadrado de θ vai dar seno de θ. Então nós vamos ter na nossa expressão dx seno de θ sobre r ao quadrado vai ficar igual a menos o seno de θ dividido por ρ dθ. Bem, então, substituindo a relação aqui em 3 na expressão para dB, nós podemos calcular agora o campo magnético total gerado pelo fio infinito. Então, nós vamos ter que B vai ser igual a μ0i sobre 4π vezes a integral que seria de dx seno de θ sobre r ao quadrado, né? Ela se tornou a integral de menos seno de θ sobre ρ dθ. Nós vamos integrar sobre a metade do fio e depois multiplicar por 2, né? Vamos pegar a metade de x igual a 0 até x tendendo a infinito. Para x igual a 0 ou x tendendo a 0, nós vamos ter um ângulo θ tendendo a π sobre 2. Para x tendendo ao infinito, nós vamos ter um ângulo θ tendendo a 0. Como essa integral é somente sobre a metade do fio, nós vamos multiplicar essa integral toda por 2. Então, essa é a expressão que nós vamos resolver. Só dar uma corrigidazinha aqui, que aqui é 0, certo? Aqui. Então, a gente vai integrar de θ igual a π sobre 2 a θ igual a 0. Isso aqui vai ficar menos 2 que multiplica μ0i sobre 4π. O ρ vai sair da integral também, porque ele não vai variar com θ, certo? Então vai ser μ0i, 2μ0i sobre 4π ρ. O sinalzinho negativo também vai sair da integral, que multiplica a integral de π sobre 2 a 0. Deixa eu ajeitar esse símbolo aqui, tá meio estranho. A integral de π sobre 2 até 0 do seno de θ dθ. A integral do seno é igual a menos o cosseno, né? Então a gente tem aqui a integral do seno θ dθ vai ser igual a menos o cosseno de θ mais uma constante, né? Integral indefinida. Então a gente assumindo essa relação como verdadeira, a gente vai ter que o campo B, ou o módulo do campo B, vai ser igual menos da integral com o menos que a gente já tinha na expressão,
a gente vai ter 2 dividido por 4, que vai ficar μ0 i dividido por 2π ρ, que multiplica o cosseno de θ para esse intervalo aqui, ó, entre π sobre 2 e 0. Então, isso aqui vai ficar b igual a μ0 i sobre 2π ρ, que multiplica o cosseno de 0 menos cosseno de π sobre 2. Bem, o cosseno de 0 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0. Então, nós vamos finalmente encontrar, né, para o módulo de B, a seguinte expressão. Ó. P vai ser igual a μ0 i sobre 2π ρ. Esse é o módulo de B. O vetor B vai ser μ0 i dividido por 2π ρ na direção em sentido do versor φ. O versor φ ele vai ser um versor de coordenadas cilíndricas. Ele vai representar um giro no sentido anti-horário no entorno do eixo x, quando você observa o eixo x da extremidade positiva de x, obviamente. O resultado que nós acabamos de obter ele foi obtido também de uma maneira muito mais simples na 8.1.12, quando nós utilizamos a lei de Ampère para resolver o mesmo problema.